E agora a segunda reportagem, a comissária de bordo que também perdeu a guarda do filho, por quê? Porque ela trabalha demais. De acordo com decisão da Justiça, Josiane, de 29 anos, ela perde a guarda do filho de 10 meses por ter uma vida profissional delicada. Hoje a guarda está com o pai da criança. De acordo com Josiane, o juiz determinou que ela pode ver o filho 3 horas por dia e aos finais de semana alternados. Quando está de folga, ela pega o bebê na creche e fica com ele durante o período permitido. Essa moça, essa comissária, acredita que está sendo vítima de preconceito por conta do trabalho dela. Josiane diz que não pensaria 2 vezes em trocar de profissão para ficar com o filho. Mas o salário e os benefícios acumulados em uma carreira de 10 anos, segundo ela, garantem boa parte do bem-estar da criança. A Josiane vai falar agora, com o balanço geral, a comissária de bordo que perdeu a guarda do filho por trabalhar demais. Vamos ver. Então, eu fiquei aqui na minha gestação inteira para que o pai pudesse acompanhar a gestação. Depois eu ganhei o neném. E depois de 45 dias, onde eu me vi totalmente sozinha dentro de um apartamento, né, precisando de cuidados maiores, pois eu estava num momento delicado, que era com um recém-nascido e uma cesárea. Eu precisava de cuidados e eu decidi voltar para minha casa, ter esses cuidados da minha família, onde o genitor concordou, nunca impediu o pai de ter acesso à criança. O pai sabia onde eu estava, com quem estava, inclusive eu passei o endereço para a mãe. O pai nunca se manifestou em ir em Manaus visitar a criança. Eu tinha um acordo com o pai, um acordo verbal, que eu retornaria às minhas atividades e que ele poderia ficar com a criança, sendo esse apoio, porque ele é o pai, era ele quem deveria ficar com a criança, que é o certo, né? Enquanto eu estivesse trabalhando, e assim que eu retornasse, ficasse com a criança, né? Pois a criança já estava ali sobre os meus cuidados desde sempre. Eu fui fazer esse teste, que foi um cheque, né, que a gente fala. Esse cheque é uma avaliação ali de todo o conhecimento que a gente tem para poder voltar às atividades. Quando eu retornei, o mesmo se negou a devolver o meu filho, perguntou o que eu faria, falou para eu buscar os meus direitos. Foi no momento ali em que caiu a ficha, que era, né, tirar a guarda do meu neném, entrar com pedido de guarda. Depois dele ter feito isso, se negado a me devolver o neném, eu conversei com a mãe dele, com a família dele, eles me falaram que queriam entregar o meu bebê. Quando eu fui pegar o meu bebê na casa do pai, do genitor, ele juntamente com o filho, né, o avô da criança juntamente com o filho, me trancaram dentro da casa, me impediram de sair. Foi quando eu liguei para o 190, explicando a minha situação e pedindo ajuda. E aí foi quando aconteceu a agressão do avô me segurar por trás, o pai arrancar a criança dos meus braços, onde meu filho chorou muito, sem se preocupar ali com a integridade física da criança, com a integridade emocional. No momento o pai me derrubou no chão, o pai dele, o avô da criança, me derrubou no chão, ficou me segurando. Todo esse momento da agressão foi registrado pelo 190, né, que foi anexado às provas, e daí então foi quando começou o momento mais difícil da minha vida, que era eu não saber onde estava meu filho, que era não ter contato com meu filho. Eu só recebia mensagens dele debochando de mim, da minha dor, eu implorando para ver meu filho, ele falando que a criança estava bem depois de tudo que ele tinha feito comigo. E foi quando a gente entrou nessa briga judicial aí sobre a guarda da criança. O acordo que eu tinha feito com o pai, né, quando eu retornasse às minhas atividades de trabalho, é que eu ficaria com a criança nas minhas folgas e ele ficaria com a criança enquanto eu estivesse trabalhando. Verificamos ali da criança ficar com uma babá ou meio período numa creche, porque até então ele também trabalha. Porém, o meu filho fica o dia inteiro na creche, o dia inteiro, a parte da manhã, a parte da tarde. Tem situações em que meu filho precisa de cuidados, que é lavagem nasal, quando meu filho está resfriado, está gripado, quando meu filho toma vacina, tá ali enjoadinho. E o genitor simplesmente não deixa eu ficar com mais tempo com o meu filho. O Ministério Público analisou todas as situações e analisou o estado do meu filho,
E o juiz ignorou essas provas, ignorou essa decisão do Ministério Público e tomou uma decisão simplesmente baseada ali na minha profissão, me tirando todos os direitos como mulher e como mãe. Olha, a entrevista dela é esclarecedora. O pai pode até ficar com a criança, mas a guarda deve ser compartilhada. Por que você tira a guarda da mãe e dá a guarda provisória para o pai? Por que ele vai ficar com a guarda e ela não? Ela tendo que fazer parte de um esquema como se ela tivesse cometido um crime, como se ela tivesse agredido essa criança, feito mal a essa criança. Não, nada disso. Guarda compartilhada. O pai pode ficar com a criança pode conviver mais com o pai? Pode, ok. Mas não tirar a guarda da mãe. É sobre isso que nós estamos falando. A guarda compartilhada os dois têm a guarda, é óbvio que a criança vai ficar mais com um ou com o outro. Porque tem que ter a rotina, tem que ter ali com quem vai morar, a escola. Agora, tirar a guarda porque a mãe é comissária, ou seja, uma comissária, não pode ter filhos? Quantas mulheres estão trabalhando hoje, têm a sua vida profissional, as suas atividades? E por que elas não podem? Dão amor, dão carinho. Tiraram outro dia a guarda de uma mãe que deixou as crianças em casa e foi trabalhar. Ela foi trabalhar. Entendeu? Não é uma mulher que saiu para ir para a balada, deixou as crianças trancadas dentro do carro, abandonou, nada disso. Está acontecendo coisas estranhas aqui. Você vê que, pelo que eu entendi, o Ministério Público diz uma coisa e o juiz diz outra. E pelo que eu entendi que ela acabou de dizer, ela explica bem, ela fala firme, ela não é reticente em nada, ela vai firme. Estão querendo que ela peça demissão do emprego. Como é que ela vai criar a filha se ela pede demissão do trabalho? Aí tiram a guarda porque ela não tem condições de criar. É exatamente isso. É complicado.